Todos os indícios disponíveis da arqueologia e história recentes sugerem que o livro da Revelação não é uma série de profecias prevendo o fim do mundo. Ao contrário, é uma mensagem urgente para uma plateia do século I, sob o risco de ser seduzida pelo culto imperial romano. Em vez de vermos João nessa ilha, contemplando o futuro sombrio e distante, assim como um clarividente contempla uma bola de cristal, talvez devêssemos vê-lo sentado na ilha contemplando o mar. As 7 igrejas estão do outro lado. Ele tem uma mensagem urgente para elas e quer que a ouçam. Porém, resta uma questão sobre as profecias de João. Se o Apocalipse é simplesmente o ataque de um líder da igreja contra os cristãos decadentes do século I, por que João parece ter um dom excepcional para prever eventos futuros? Seriam eles apenas coincidências ou, segundo algumas pessoas alegam, previsões acuradas sobre o fim do mundo? Sua lista de previsões é impressionante. O Apocalipse fala sobre dramáticas mudanças climáticas, a evaporação dos mares, o calor insuportável. Nos últimos anos, os cientistas têm nos alertado com uma urgência crescente sobre o aquecimento global, o efeito estufa e a possibilidade de aumento nos níveis de câncer de pele e os efeitos do aquecimento global sobre os sistemas hídricos do mundo. Outra previsão fala sobre o esgotamento do rio Eufrates para dar passagem aos exércitos do Reino do Leste, composto de 200 milhões de soldados. Nos últimos anos, houve uma série de propostas para construir represas no rio Eufrates. Uma delas se chama Ataturk. Na época em que os americanos e outros povos estavam muito preocupados com o comunismo chinês, foram feitos estudos sobre o tamanho do poderio militar chinês e algumas estimativas chegaram a 200 milhões de homens. Isso foi considerado como outro exemplo de uma profecia extraordinariamente precisa que se cumpria. Talvez a mais apavorante de todas seja a que fala de uma grande estrela chamada Absinto, que cai do céu sobre os rios, deixando-os amargos e matando muitas pessoas. Em Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, houve um desastre nuclear considerado o pior da história mundial. A usina derreteu, uma onda de radioatividade se espalhou sobre a área e os moradores locais morreram ou foram gravemente afetados. Na Ucrânia, a palavra Chernobyl significa absinto. Para muitas pessoas, isso evidencia o dom de João de fazer profecias precisas. Se você acredita que as profecias sejam de fato enviadas por Deus e que elas descrevem eventos futuros, se pudermos interpretá-las corretamente, então todos os eventos que acontecem no mundo assumem um significado espiritual particular. Mas para alguns estudiosos, os indícios da história contradizem a ideia de que João tivesse um dom para a profecia. Durante mais de 2000 anos, o Apocalipse tem sido usado para estabelecer uma época para o que alguns veem como a profecia máxima de João, a data do fim do mundo. Isso ainda não ficou claro. Através dos séculos, houve exemplos quase intermináveis de pessoas que achavam que podiam identificar a data precisa em que o fim chegaria. No ano 1000, na Europa, no século XIX, em 1843, 1844, no ano 1666, 1987 e no ano 2000, é claro. Muitos estudiosos acreditam que as profecias de João não visavam o leitor do século XXI, mas a igreja do século I.
Ele diz àquela audiência que o que ele está narrando são coisas que vão acontecer em breve. Essa alegação ocorre logo no começo do livro, no primeiro verso, e também no último capítulo. Ele acreditava estar vivendo nos momentos decisivos da história. João ficaria surpreso se soubesse que estamos discutindo seu livro agora. Embora pareça que o livro da Revelação não seja uma visão sobre o fim do mundo, como muitos esperavam e talvez muitos mais temessem, uma das profecias de João pode ter se realizado. Nas ruínas de Éfeso foram descobertas estátuas destruídas, estátuas do imperador Augusto e sua esposa Lívia. Elas foram vandalizadas. O deus imperial pagão foi marcado com o sinal da cruz. Uma das previsões de João havia definitivamente se realizado. Um acontecimento que mudou o mundo para sempre. No início do século IV, o imperador Constantino decide que essa política de tentar erradicar a igreja não ia funcionar e declara então o cristianismo religião oficial do império. A partir daí, a igreja continua a crescer e a se desenvolver até que, por volta do final do século IV, ela se torna a força dominante dentro do império. A visão de João de que o Império Romano cairia, a besta seria derrotada e a Igreja de Deus triunfaria, realmente se concretizou. A visão fornecida pelo autor do Apocalipse sobre a queda de Roma, a destruição de todas as edificações gloriosas das quais ainda restam indícios atualmente, é, de certa forma, a consumação do que João esperava que acontecesse. João de Patmos, o exilado enraivecido, pode não ter previsto apenas o fim do Império Pagão. Ele pode ter desempenhado um papel na sua queda, ao dar aos cristãos a coragem para fazer com que isso acontecesse. Se as igrejas tivessem sido seduzidas pela glória que Roma oferecia, é bem provável que não tivessem sobrevivido. Não há razão para achar que um pequeno grupo minoritário conseguisse perseverar se não tivesse fé para enfrentar e resistir às tentações e às ameaças que o império usou contra ele. Embora muitos continuem a obter esperança e inspiração através de suas palavras, talvez o verdadeiro significado do Apocalipse seja encontrado no passado e não no futuro. Versão brasileira, DPN Santos.